Finalmente, o Pentágono anunciou o prazo real para a guerra contra o Irã, depois que ambos os lados, os Estados Unidos e o Irã, recusaram qualquer negociação para encerrar o conflito. Segundo a Reuters, as tentativas dos países do Oriente Médio de iniciar um processo diplomático para encerrar a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã fracassaram, e Washington e Teherã se recusaram a iniciar negociações. Em particular, vários países tentaram atuar como mediadores. Oman, que já antes da guerra servia como local para negociações, tentou repetidamente restabelecer o contato entre as partes, mas os Estados Unidos deixaram claro que não estavam interessados nisso. Esforços semelhantes do Egito também foram rejeitados. Como resultado, tanto o Pentágono quanto a Casa Branca declararam oficialmente que a guerra contra o Irã está se prolongando e anunciaram os prazos reais da operação militar dos Estados Unidos, o que chocou muitos observadores. Sou Alexei Peixi, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo, escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo e, claro, siga meu canal no Telegram Peixi News. O link está na descrição do vídeo. Então, a guerra no Oriente Médio agora vai durar bastante tempo, e isso foi declarado oficialmente até mesmo pela Casa Branca. Mas vou começar com a notícia anterior. As tentativas dos países do Oriente Médio de iniciar um processo diplomático para acabar com a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã terminaram em completo fracasso, e tanto Washington quanto Teherã se recusaram a iniciar qualquer tipo de negociação. Segundo eles, vários países tentaram atuar como mediadores, principalmente Omã e Egito. Mas todas essas tentativas acabaram sendo infrutíferas. O presidente Donald Trump está focado em continuar a campanha militar para reduzir ao mínimo as capacidades militares do Irã, afirmou um alto funcionário da Casa Branca. E aqui está a citação. No momento, Trump não está interessado em negociações. Continuaremos a missão sem interrupções. Talvez um dia esse momento chegue, mas com certeza não agora. Em Teherã, adotaram uma posição igualmente rígida. 2 altos funcionários iranianos informaram que a liderança do país não vai discutir um cessar-fogo até que os Estados Unidos e Israel parem os ataques aéreos e concordem em pagar uma compensação pelos danos. E anteriormente, um dos altos funcionários em Teherã declarou que agora o Irã também exige, como condição para o fim da guerra, a completa eliminação de todas as bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Um interlocutor da Reuters afirmou que, se nos primeiros dias da operação militar o secretário do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, ainda discutiam possíveis negociações com a participação do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, através de Oman. Agora esses contatos foram totalmente interrompidos. Citação. Tudo o que antes era transmitido por canais diplomáticos não tem mais importância. Em seguida, segundo as palavras de Larijani, a liderança do Guarda Revolucionária acredita que perder o controle sobre Hormuz seria uma derrota do Irã na guerra e é categoricamente contra qualquer negociação de cessar-fogo. Isso enfatiza mais uma vez que são exatamente os militantes do Guarda Revolucionária que tomaram completamente o poder no país. A falta de disposição para o diálogo de ambos os lados indica que o conflito pode se prolongar por muito tempo. Um dos últimos sinais da disposição dos Estados Unidos de continuar a pressão militar sobre o Irã foram os ataques à ilha de Karg. Militares, o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Tenho um episódio específico sobre esse tema e recomendo que assista para entender o contexto da guerra. Por sua vez, o novo líder supremo da República Islâmica, Majtaba Amani, prometeu manter o Estreito de Hormuz fechado e ameaçou intensificar os ataques aos países vizinhos. Ao mesmo tempo, Donald Trump exigiu a rendição incondicional do Irã e, em 15 de março, declarou que continuaria lutando contra a República Islâmica. Já que, por enquanto, as condições para a paz, cito, não são boas o suficiente. Trump explicou que um possível acordo deve prever a renúncia total do Irã às suas ambições nucleares. No final, ficou claro que a guerra seria longa. Principalmente porque, na véspera, Trump já pedia aos parceiros que entrassem na guerra, afirmando se tratar de um conflito coletivo. Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou a países da Europa e Ásia o envio de navios de guerra para proteger a navegação. No Estreito de Hormuz, que está praticamente bloqueado devido à ameaça de ataques por parte do Irã. Agora segue a citação de Trump.
Espero que a China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países afetados por essa restrição artificial enviem seus navios para essa região, para que o Estreito de Hormuz deixe de representar uma ameaça por parte de um país que foi completamente decapitado. Bem, depois ele afirma que destruíram completamente. E Trump declarou que os Estados Unidos já destruíram 100% do potencial militar do Irã. No entanto, o regime em Teherã ainda pode lançar 1 ou 2 drones, soltar uma mina ou disparar um míssil de curto alcance contra essa rota marítima tão importante. Aqui só vou acrescentar que, em 15 de março, o Irã lançou um míssil balístico de 2 estágios, o que mostra que as palavras de Trump não valem nada. Mas vou citar o Trump. Trump vai bombardear a linha costeira até virar pó e destruir constantemente os barcos e navios iranianos. Em breve, vamos tornar o Estreito de Hormuz aberto, seguro e livre. Mas o problema é que, anteriormente, foi revelado que Itália, França e Grécia posicionaram seus navios de guerra no Mar Vermelho como parte da missão naval da União Europeia chamada Áspides. No entanto, como informou o jornal britânico Financial Times, até agora nenhuma frota europeia está se preparando para escoltar navios pelo estreito por medo de escalada do conflito. Ao mesmo tempo, segundo informações do Financial Times, vários países europeus já iniciaram negociações preliminares com Teherã para firmar um acordo que garantiria a passagem segura de seus navios pelo Estreito de Hormuz. Dizem que Trump continue sua guerra com o Irã, mas a Europa quer manter seu comércio. O Financial Times destacou especialmente a França e a Itália, dizendo que são eles que estão negociando com Teherã, mas em Roma negaram informações sobre negociações com o Irã e Paris preferiu não comentar. No final, o conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kevin Hassett, informou que o Pentágono estima a duração da atual guerra com o Irã em 4 a 6 semanas. No entanto, ele garantiu que a operação militar está adiantada em relação ao cronograma. O conflito começou há mais de 2 semanas e agora está na 3ª semana da fase ativa. E então Hassett esclareceu que a decisão final sobre o fim da guerra cabe a Donald Trump. Ou seja, só ele vai decidir o que pode ser considerado uma vitória na guerra. Mas, segundo ele, a guerra vai durar mais 6 semanas e as consequências para a economia mundial já estão sendo sentidas agora. O Irã está praticamente bloqueando o Estreito de Hormuz, um dos principais pontos de trânsito do planeta por onde normalmente passam. Cerca de 20% da produção mundial de petróleo e a mesma proporção de gás natural liquefeito passam por ali. Nessas condições, o preço do petróleo Brent fechou acima de $103 por barril na sexta-feira. Ao mesmo tempo, o ministro da Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, declarou no domingo que o conflito terminará, cito, nas próximas semanas. Depois o fornecimento volta e os preços certamente cairão. Ao mesmo tempo, ele reconheceu que a administração Trump deliberadamente aceitou interrupções de curto prazo e um certo aumento de preços ao iniciar essa campanha. Segundo ele, tudo isso foi calculado por nós. Mas a liderança iraniana continua demonstrando firmeza. Na Casa Branca rejeitam qualquer insinuação de recuo. E o próprio Hassett observou que a situação é radicalmente diferente das crises do petróleo dos anos 70. Naquela época, o Ocidente dependia fortemente do Oriente Médio. Hoje, os Estados Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo e estão significativamente menos vulneráveis a esses choques. Citação de Hassett. Eles acham que vão prejudicar a economia americana e forçar o presidente Trump a recuar. É difícil imaginar algo mais absurdo. Nós temos petróleo mais do que suficiente. Após o fim do conflito, a economia mundial receberá um forte impulso positivo. Sim, mas lembro que os Estados Unidos já estão liberando a reserva estratégica de petróleo no mercado. E é muito difícil contestar os preços do mercado de petróleo. Não importa quanto petróleo os Estados Unidos tenham. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Além disso, se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou sua inscrição. Todos os links e informações de como fazer isso estão na descrição deste vídeo ou acesse pelo QR Code, que é a opção mais conveniente. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos. Continuação.